testemunho tremendo do pastor Napoleão Falcão, aonde Deus disse para ele que não estava se agradando dele e que não estava mais com ele. Veja comigo até o final, testemunho tremendo. Você sabe que orar não é um castigo, é um privilégio. Veja comigo, irmãos. Mas orar não é só falar. Orar é ouvir o que Deus quer dizer a nós. Eu cheguei no limite de uma certa vez, gritava muito, pregava muito alto, terminava ali tremendo, dor nas costas, dor no meu tórax, tanta gritar, todo molhado de suor. E Deus entrou no meu escritório e disse: não gosto de você assim. E não tenho estado com você nesses últimos dias. Aí, isso me arrasa, né? Isso me arrasou, né? Misericórdia, irmãos. O que foi que eu fiz? Isso Entrei aí, debaixo da cadeira e fiquei gemendo e com vergonha de Deus e do seu Espírito. Porque às vezes pensamos que somos e não somos, que temos e não temos. Lembra de Sansão? Quando ele disse: somente esta vez. Aí a Bíblia versaliza, né? E não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Você prega no uso da sua retórica vivencial. Mas não significa que o Espírito Santo esteja mais, não. É verdade. Às vezes é aquela performance, né? A performance que está ali. A interlocução adverbial, movida pela pregação, ela paira sobre a manutenção da habilidade. Quanto mais você prega, mais habilitado. Mas isso não são formas normativas de Deus operacionalizar o seu querer. O querer de Deus é diferenciado do querer do homem. E para isso, os nossos antigos diziam assim: tenham cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes Deus opera numa voz mansa e delicada. Nem tudo que brilha é diamante. Que a unção não está no bater dos meus pés, no meu grito. Está na voz de complacência que sai da minha alma. Qual é a mensagem que vai atingir o homem hoje? É a mensagem pregada de alma para alma. É aquela mensagem que Genival Bento sempre prega. Aquela pérola negra, né? Aquela mensagem que ele prega derretendo-se em emoções, numa entrega total. Aquela oferta de Paulo: já estou sendo oferecido por libação. O que é libação? É uma oferta com caldo de frutas ou de carne no altar. Então essas mensagens pregadas de alma para alma, ela não advém dos livros, nem advém da escola. Ela advém da oração. Bueno, pastor Abraão, será que a gente vai ver que os teólogos da antiguidade, eles tinham mais, parece que mais, até hoje, os seus escritos passaram séculos, porque eles não tinham somente uma teologia teórica, mas tinha uma teologia devocional também. Cada vivência prática. Vivência prática. O que é que você acha? O homem consolidar o seu ministério e a sua vocação, ficando por dias, no mínimo, 4 horas aos pés de Jesus. O que esse homem vai adquirir? Como é que Deus vai tratar isso? Porque Deus tem política social. O que é política social? É puxar a brasa, passar dia de um e não para outros. Isso é o problema dele. Uma vez ele olhou para Moisés e disse: Moisés, é o seguinte: com os outros homens, eu só falo por enigma, mas com você eu falo cara a cara. Houve 2 homens na Bíblia que Deus consolidou essa política social de maneira mais íntima, mais latente. O outro foi Abraão. Ele disse assim: ele nunca fez isso com homem nenhum, nem com Moisés. Mas com Abraão disse: olhai para Abraão, vosso pai. Ele só mandava olhar para ele. Mas para Abraão tinha um distintivo: só olhai para Abraão. E por isso Abraão tornou-se o pai da fé. Todos aqueles que creem. Todos que creem são benditos como creem de Abraão. Então essa é a política. Ele disse: eu gosto de Jacó, mas eu gosto de Esaú. Meu amigo. Abraão é meu amigo. De Jacó eu gosto, mas de Esaú eu não gosto. Isso é política social. Então Deus tinha uma distinção entre pessoas e pessoas. Há pessoas que tinham um convívio mais íntimo, outras tinham um convívio mais distante. E assim permanece até hoje.
Quer dizer, um homem que fica 3, 4 horas todos os dias, devocionalmente, aos pés de Jesus, irmão. Vai me falar que esse homem não vai adquirir intimidade, relacionamento, identidade, sensibilidade. E outra coisa, notai que todo homem que chega-se para Deus devocionalmente, pedagogicamente, todos os dias, Deus torna esse homem maleável, flexível, viu? Acessível, brando, suave e terno. Porque a espiritualidade ela te quebranta por dentro. Parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Mas esta é a forma normativa de crença. É trazermos a identidade do Filho de Deus para dentro de nós. Nas nossas ações, no nosso olhar, nos nossos devocionais, na nossa vida diária. Cada dia sempre morrendo e na proporção que morremos, vivemos. Morrendo, vivendo. Morrendo e vivendo para Deus. Isso só os dias vai delongar esta ação de relacionamentos com Deus. Você fica mais convencido que a única ponte simétrica que pode te levar a Deus e a ser o seu amigo, a gozar do regaço da sua intimidade, é os momentos devocionais. Você fica com Deus, ora de joelho, ora deitado no chão, sem fazer muito barulho. De vez em quando soltando um gemido da própria alma e ouvindo em silêncio a voz do Espírito na prescrição do mesmo, trazendo de Deus para você e enchendo as suas aljadas. Quer dizer, antes de falar ao povo, fale a Deus a respeito do povo. Aí, o Senhor me disse, toda vez que tu subires ao meu altar, diz só isso para mim: Senhor, sobe comigo. Faça isso, nunca te esqueça. Nunca perca de mim a sua dependência. Senão você fica fragilizado. Nunca perca de mim a sua dependência. Está lá em Mateus 5, bem-aventurado é os pobres de espírito, dependentes de Deus. É assim. Glória a Deus. É a política social de Deus. Vamos lá. Que o Senhor nos encontre, né? Que ele vê, ache em nós graça, né? Coloque o seu olhar sobre nós. Porque, na verdade, um dos grandes perigos, até ministerialmente falando, né, pastor? E é uma guerra muito grande. Isso eu vivo essa guerra por conta das muitas atividades que acabam nos cercando. Se você não tiver um cuidado, você acaba se envolvendo por demais com a obra, sem se envolver com o dono da obra. Se torna um ativista religioso. Profissional, pronto. E aí, irmão, não adianta. E aí, eu ouvi agora esse tempo até um pastor falando assim, não é porque está dando certo que está certo, que você está fazendo certo. E até ouvi um outro pastor falando dentro daquilo que o senhor estava dizendo, que a santificação, por exemplo, o objetivo da santificação é nos levar ao estado original da criação do homem. Ou seja, nos tornar mais humanos. Se tornar mais eletrosexual. Isso. E aí é onde a gente começa a ficar também parecido com Cristo. Porque Cristo é esta figura do homem sem o pecado. Do homem sem a condenação. Nossa, coisa extraordinária. Perfeito como é perfeito o vosso Pai, né? Ali maturidade, ele é parecido com Jesus. Então o apelo bíblico, o apelo do Espírito, é que a nossa vivência cristã venha bendizer o nome de Deus e trazer este grau de parentesco, de intimidade envolvido pelo relacionamento com Deus. Isso você só vai angariar com o decorrer dos anos. Quando você é menino, fala com o menino e discorre com o menino. Mas quando você chega a ser homem, você deixa as coisas de menino e começa agora a pensar como homem. Homem de responsabilidade. Eu não posso ser um ativo no meu ministério se eu não tiver com Deus. Esses momentos de relacionamentos. Fracassa. Não há durabilidade cristã, ministerial, se não houver esses relacionamentos movidos por esses encontros com Jesus. No seu quarto, no seu escritório, no lugar que você achar mais conveniente. Mas precisa ter. Isso é igual um carro. Se você anda, mas não olha o nível do óleo, pode fundir o motor. É por isso que muita gente não tem durabilidade no Evangelho. Ele vive bem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, depois desmorona. E a vitória não está no começo nem no meio, está no fim. Está no fim. Até agora não vencemos, não. Precisamos o laurel da vitória, né? O louro da vitória, que dar-se-á por ocasião da nossa fidelidade, obediência e restrita ao Senhor até o grande dia.
ou da nossa família, ou da sua vida. Bem-aventurado é o servo, e quando o Senhor vier, o achando servido assim. Eu vou ver uma pergunta aqui, pastor Napoleão, que chegou pra gente da internet, tá? Do nosso Instagram. Mas antes disso, eu queria uma dúvida pessoal minha, tá? Como que é a sua rotina de estudos? O senhor acorda ali pela manhã? Como é que o senhor define aí o seu dia de estudos ou de atividades com a família, com a igreja? Como é que o senhor faz ali a sua rotina de estudos? Eu preciso cuidar muito da Virgínia. Eu preciso administrar a matemática do tempo. Né? Então, o dia é para ela e uma parte da noite também. Ela precisa muito de mim. Muito. De não viver a plenitude de sua saúde, então precisa de mim. Mas eu tenho horários sagradíssimos para estar com o Senhor. E ela sabe disso. Como nós dois não dormimos à noite, e a noite é muito longa, então eu tenho esse privilégio e essa oportunidade de ficar com o meu Senhor algumas horas. Ela fica dando o cochilozinho dela na sala, esperando que eu volte. Né? E eu fico aos seus pés. Habitualmente não estou dando mais conta de orar de joelhos, porque tenho um problema na minha rótula esquerda. Sim. Dói muito. Mas nem por isso me impede de orar. Eu me deito debaixo da minha escrivania e ali oro com a minha face no chão. Quase ninguém ouve a oração e muitas vezes, às vezes, de vigília vem achando que eu estou passando mal por causa do meu gemido. Mas mesmo que você seja um teólogo que faça 10, 20 anos de teologia, nem orar você sabe. Né? A Bíblia diz: vós não sabeis orar como é conveniente, mas o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Então este candinho, este relacionamento entre a criatura e o Criador, dar-se pela humilhação da criatura e o reconhecimento da soberania de Deus. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não do homem. Então temos que manter esse comportamento espiritual sempre, repito, sem perder jamais a dependência do nosso Senhor. Ele quem nos sustenta, Ele quem prolonga os nossos dias na terra, Ele quem nos dá o pão de cada dia, Ele quem nos calça, quem nos veste o nosso corpo, e quem otorgou pelos seus méritos a vida eterna ao homem. Você tem falado muito comigo sobre a questão da oração e ouvir a voz de Deus. Achei isso muito forte, porque normalmente quando a gente vai orar, a gente começa a falar, fala. Quando cansamos de falar, falando: Senhor, obrigado, e pronto, acabou a oração. E não deixamos Deus falar. Deus não fala. Somente nós falamos, nos desabafamos e acabou a oração. Aí eu te pergunto, que diálogo é esse? Porque a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus. Você está conversando. Aí você vem, desabafa, chora, depois fala: obrigado, amém. Então, tem vezes que Deus quer falar. Para Ele falar, temos que ouvir. E para a gente ouvir, temos que ficar de boca fechada. Temos que ficar calados e ouvir o Senhor falar conosco. Então talvez você tá aí e você diz: Deus não fala comigo. Fica calado. Se permita Ele falar. Se permita ouvir a voz dEle e Ele ministrar no teu coração a palavra. Porque o Senhor, Ele sim quer falar contigo. O Senhor sim quer agir na tua vida, mas você tem que aprender a ouvir. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, né? Aqui é o podcast da Academia de Pregadores. E, irmãos, eu super recomendo você assistir. É de uma avalia muito grande você assistir esse podcast completo. Porque é relatos de um homem que já viveu bastante, que tem uma longa experiência na presença de Deus, né? Como um pregador itinerante, como um servo do Senhor, como um pastor e como uma pessoa que tem intimidade com Deus. Então, eu recomendo você assistir
do começo até o fim e ser impactado, né, com esse podcast. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.